Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 121º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Josué, capítulo 22, o livro de Jó, capítulo 35 e o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 17. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais e estudos bíblicos, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra. Você deve crer na palavra. Precisamos acreditar na palavra de Deus? Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a orar. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, essa daqui que está sendo semeada para a sua vida. Ele vem roubar a fé, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão da sua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço e enalteço para todo sempre, Rei da Glória. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulo 22. Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão.
Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e ofertas de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: O que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: Vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dEle, com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: Vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: Vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício. Altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo.
Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: É um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 22, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Josué foi generoso no modo como tratou suas tropas após a vitória. Ele as elogiou, versículos 1 a 3, as dispensou, versículo 4, as advertiu, versículo 5, e as abençoou, versículo 6 a 8. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Estas 2 tribos e meia prometeram a Moisés que permaneceriam no exército até que toda a terra fosse conquistada. E elas cumpriram a promessa. Números 32, Deuteronômio 3, versículos 12 a 20. Após a morte de Moisés, elas prometeram essa mesma lealdade a Josué, o seu novo líder. Josué 1, versículos 12 a 18. Elas foram, em primeiro lugar, fiéis ao Senhor, seu Deus. Era a missão do Senhor que elas estavam cumprindo, e era seu nome que estavam buscando glorificar. Muito acima de lealdade a um líder, a uma causa ou mesmo a uma nação, deve estar nossa devoção e serviço ao Senhor. Versículo 4. Tendo cumprido sua missão e sua promessa, as tribos agora estavam livres para ir para casa, pois Deus tinha dado seu descanso ao povo. A palavra descanso traz consigo o significado de vitória e segurança e implicava que Israel teria seu lugar de descanso na terra. Quando confiamos em Cristo como Salvador, entramos no descanso porque já não estamos mais em guerra contra Deus. Romanos 5, versículo 1. Compreendendo o versículo 5, como todo bom líder temente a Deus, Josué estava mais preocupado com a caminhada espiritual de seu povo do que com qualquer outra coisa. O exército havia conhecido a vitória em Canaã porque Josué amava o Senhor e obedecia a sua palavra. Capítulo 1, versículo 7 a 8. E esse seria o segredo revelado da paz contínua e da prosperidade de Israel. Assim como foram diligentes na batalha, obedecendo ao seu comandante, e eles deveriam ser diligentes na adoção, obedecendo ao Senhor, seu Deus. Exposição bíblica dos versículos 6 e 8. O ministério do sumo sacerdote se concentrava em abençoar o povo de Deus. Número 6, versículos 22 a 27. Mas algumas pessoas poderiam também invocar a bênção de Deus sobre os outros, especialmente um líder sobre o seu povo ou um pai sobre sua família. Gênesis 27, versículo 4, capítulo 48, versículo 9, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 18, versículo 20 e 1 de Reis, capítulo 8, versículo 55. Que imagem para se ver! Um grande general pedindo a bênção de Deus sobre suas tropas. Compreendendo o versículo 9, as peregrinações no deserto representam a experiência dos cristãos que não entram pela fé no deserto que Deus tem para eles. Hebreus 3 e 4. As 2 tribos e meia retratam cristãos que conheceram as bênçãos e as batalhas de Canaã.
sua herança em Cristo, mas preferem viver na fronteira, fora do lugar da bênção designado por Deus. Exposição bíblica dos versículos 10 e 12. Essas tribos construíram um grande altar de pedra junto ao rio Jordão, do lado de Canaã, como um lembrete para todos de que elas também pertenciam à nação de Israel. Se essas tribos estivessem vivendo na terra de Canaã, a qual pertenciam, ninguém teria questionado sua cidadania. Mas, vivendo fora dos limites da terra prometida, elas davam a impressão de que não eram israelitas. Exposição bíblica dos versículos 23 a 29. Embora adesivos para carros, bijuterias, roupas e outros itens com mensagens religiosas, como altares aqui no capítulo 22, possam, de vez em quando, abrir as portas da oportunidade para o testemunho, seria muito melhor se nossa conduta e nossas palavras guiadas pelo Espírito abrissem os olhos do perdido quando estamos vivendo como Deus quer. Somos sal e luz e o Senhor usa nosso testemunho para a sua glória. Compreendendo o versículo 25, as tribos transjordânicas acusaram seus companheiros judeus de terem filhos mundanos, mas elas ainda acusaram Deus, em primeiro lugar, de criar o problema. O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Não, foram elas que fizeram do rio uma linha divisória. Ao escolherem viver a leste do rio, as 2,5 tribos se separaram de seu povo e da terra que Deus tinha dado a todos eles. Compreendendo o versículo 29, os representantes deram uma palavra sábia de conselho. Venham habitar conosco porque temos o tabernáculo do Senhor em nossa terra. Parafrase: nenhum altar feito por mãos humanas poderia substituir a presença do Senhor no meio de seu povo em seu tabernáculo. Era muito ruim as 2,5 tribos não terem aceitado o conselho e deixado de possuir sua herança na terra que Deus havia prometido abençoar, conforme Deuteronômio 11, versículos 10 a 32. E finaliza a compreensão do capítulo 22 do livro de Josué, trago o versículo 34. Um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é Deus? As pedras talvez fossem um testemunho, mas o povo, com certeza, não é. Cercadas por nações pagãs e separadas de seus irmãos e irmãs do outro lado do rio, essas tribos logo aceitaram a idolatria e acabaram sendo tomadas pela Assíria, conforme 1 de Crônicas, capítulo 5, versículos 25 a 26. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 35. Terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda: você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Por que você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a Ele? Se você é justo, o que está dando a Ele, ou o que Ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao Filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções e louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, o Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Você abre a boca com palavras vazias. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele.
Por isso espere em Deus. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 35, exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Eliú começou a tratar da segunda queixa de Jó, não dá lucro agradar a Deus. Capítulo 34, versículo 7 a 9. Ele disse, uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Capítulo 9, versículos 29 a 31, capítulo 21, versículo 15. Jó nunca fez barganha com Deus como Satanás disse que ele faria. Capítulo 1, versículo 9, versículo 21 e capítulo 2, versículos 9 a 10. Elifaz discutiu esse tema, conforme capítulo 22, e chegou à conclusão de que nem a devoção nem a iniquidade de uma pessoa poderiam influenciar o caráter de Deus. Mas Eliú achava que era importante lidar com o tema novamente. Exposição bíblica dos versículos 8 a 16. Nossos pecados ou boas obras podem afetar as pessoas à nossa volta. Versículo 8. Mas Deus não é influenciado por eles. Sem dúvida, Deus se entristece com os pecados da humanidade. Gênesis 6, versículo 6. E tem prazer na obediência dos fiéis. Salmos 37, versículo 23. Contudo, nossas boas ações não podem suborná-lo e nossos pecados não podem ameaçá-lo. O caráter de Deus é o mesmo. Quer as pessoas lhe obedeçam, quer não. Deus não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito, e não pode mudar para pior, porque Ele é santo. Compreendendo o versículo 11, Eliú continuou, Deus cuida dos pássaros e dos animais, e eles confiam nele, conforme Mateus 6, versículos 25 a 34. Mas as pessoas feitas à imagem de Deus só chamam a Ele quando estão sob um terrível fardo de opressão, conforme Jó 35, versículo 9. Ela se esquece de Deus até surgir a dificuldade. No entanto, Deus sabe que suas orações não são sinceras, por isso não responde a essas orações. Versículos 12 e 13. De acordo com Eliú, isso explica por que as orações de Jó não foram respondidas. Seu coração não era sincero com Deus. Conforme versículo 14. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 35, com a exposição bíblica dos versículos 14 a 26. Eliú ignorou a queixa de Jó de que não podia ver Deus. Muito mais importante era que Deus podia ver Jó e conhecia plenamente seu caso, conforme versículo 14. A situação de Jó mudaria por causa de seu discurso vazio e de suas muitas palavras, conforme versículo 16, de modo que a única coisa que ele poderia fazer era esperar e confiar, conforme versículo 14. Deus é bondoso, conforme capítulo 33, e justo, conforme capítulos 34 e 35. Mas Deus também é grande e poderoso, conforme capítulos 36 e 37, e Eliú achava que Jó precisava reconhecer a grandeza de Deus. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 17. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa.
Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores." A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: "Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam." Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 a 17, eu trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 8. O Senhor havia se mostrado poderoso sobre a doença e as tempestades, mas o que ele poderia fazer com relação ao pecado? Este paralítico era incapaz de ajudar a si mesmo, mas, felizmente, tinha 4 amigos com amor, fé e esperança. Eles o levaram a Jesus e não deixaram que nada os impedisse. A condição física do homem era consequência de seu pecado? Não sabemos, mas tenho certeza de que o Salvador lidou primeiro com o problema do pecado, porque esta sempre é a maior necessidade do ser humano. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 18. Trago o versículo 18. Primeiro ponto. Chegou um certo governante. Marcos e Lucas dizem que seu nome era Jairo e que ele era um governante da sinagoga, isto é, um dos anciãos a quem estava comprometido o cuidado da sinagoga. Segundo ponto, e o adorou, ou seja, caiu diante dele ou expressou seu respeito por ele por um sinal de profunda consideração. Terceiro, minha filha está morta. Lucas diz que essa era a única filha e que ela tinha 12 anos de idade. Marcos e Lucas dizem que ela estava no ponto da morte e que as informações de sua morte real foram trazidas a ele por alguém que foi enviado pelo governante da sinagoga enquanto Jesus estava indo. Mateus combinou os dois fatos e declarou a representação que foi feita a Jesus, sem parar particularmente para exibir a maneira como foi feita. De maneira resumida, ele diz que o governante comunicou a informação. Lucas e Marcos, enfatizando mais particularmente as circunstâncias, declararam longamente o modo como isso foi feito. Isto é, ele mesmo afirmando com pressa que ela estava prestes a morrer, ou estava morrendo, e, alguns instantes, enviou a mensagem de que estava morta. A palavra grega traduzida como ainda está morta não significa necessariamente como nossa tradução expressaria que ela realmente havia expirado, mas apenas que estava morrendo ou prestes a morrer. Compare Gênesis 48, versículo 21. É provável que um pai, nestas circunstâncias, usasse uma palavra que quase expressasse a morte real,
como seria consistente com o fato de ela estar viva. A passagem pode ser expressa assim: minha filha estava tão doente que já devia estar morta a essa altura. Quarto ponto, venha e coloque a sua mão sobre ela. Era costume os profetas judeus, conferindo favores, colocar a mão na pessoa beneficiada. Jesus provavelmente também o fez e o governante provavelmente testemunhou o fato. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.